castelo forte é o nosso Deus. Em Hebreus, capítulo 6. Agora à noite nós vamos abordar os versículos 9 a 12. Na última ceia, nós abordamos o trecho final do capítulo 5, a partir do versículo 11. Depois, nós falamos dos 3 primeiros versículos do capítulo 6. Hoje, pela manhã, nós abordamos os versículos 4 a 8, também do capítulo 6. E agora à noite, nós vamos então encerrar esta série de 4 sermões, nos quais o escritor aos Hebreus falam a respeito do nosso compromisso com Cristo Jesus, com o cristianismo. Nós vamos encerrar lendo os versículos 9 a 12. Quero então convidar os irmãos para acompanharem atentamente nas suas Bíblias a leitura desse trecho da palavra do nosso Deus, que diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós já oramos desde o início deste culto, pedindo a tua bênção e a tua condução em tudo aquilo que aqui estamos fazendo. E agora, de maneira específica, nós te pedimos por este momento no qual tua palavra será exposta. Cuida, ó Pai, do meu coração, bem como também do coração dos meus irmãos, dos nossos amigos que nos acompanham também pela internet, a fim, ó Pai, de que a tua palavra possa, de fato, ampliar a tua voz e assim, ó Deus, nos ensinar um pouco mais a respeito desta verdade tão relevante que é o nosso compromisso e a necessidade de progredirmos no Evangelho do teu Filho Jesus. Em nome dele mesmo, Pai, é que nós te pedimos esta bênção. Amém. Meus irmãos, muito embora seja bastante importante que nós sejamos advertidos em todo o tempo pela palavra de Deus, especialmente corrigindo os nossos comportamentos pecaminosos, é claro que não é bom nós apanharmos sempre e todas as vezes. De vez em quando é bom também recebermos de Deus um carinho, um afago. E é isso que o escritor aos Hebreus faz agora nesse trecho. Após duras advertências e críticas àqueles irmãos, críticas e advertências que revelaram a imaturidade de alguns, especialmente quanto aos conhecimentos principais, elementares da fé, bem como também chamar a atenção da apostasia daqueles que experimentaram os benefícios da comunidade cristã, do Espírito Santo, da boa palavra de Deus. Agora, o escritor prossegue o texto num tom mais suave, incentivando, de maneira até eu diria carinhosa, àqueles aos quais ele chama de amados, como está no versículo 9. Ele se dirige a estes irmãos amados com o objetivo de fazer com que eles possam agora, depois dessas advertências, escolherem as coisas mais profundas, mais preciosas, com uma diligência mais compromissada, bem como também a imitarem os verdadeiros cristãos que eram modelos de fé, para que todos eles agora não se tornem mais preguiçosos na caminhada cristã, nem infrutíferos em sua vida. O nosso autor, meus irmãos, sabia, como todo pastor sabe, que dentre tantas pessoas negligentes, tardias,
preguiçosas, indolentes, havia outros irmãos ali que estavam também comprometidos com o evangelho do Senhor. De fato, ele chamou a atenção de maneira muito ríspida daqueles que temporariamente usufruíam das bênçãos do evangelho, eram oportunistas, utilitaristas quanto à fé, estavam voltando ao judaísmo, mas agora ele também vê, por outro lado, que havia crentes sérios, cristãos genuínos, crentes de verdade, pessoas comprometidas com esta nova fé, com esta religião que estava nascendo e se solidificando, que era o cristianismo. Os corações desses irmãos, amados irmãos, crentes verdadeiros, eram diferentes. Eram corações transplantados pelo Espírito Santo. Não eram mais aqueles corações de pedra, mas um coração de carne, pulsante pela graça de Jesus Cristo. Esses irmãos, sim, estavam dispostos, inclusive, a morrer por Jesus, caso fosse necessário, em meio àquela terrível perseguição que estavam sofrendo. Aqueles irmãos, nós vamos ver pelo contexto geral da carta, estavam dispostos, inclusive, a tirar as suas dúvidas doutrinárias, a se envolverem com o crescimento do Evangelho, a se dedicarem à pregação apostólica, porque eles eram irmãos ávidos por Jesus Cristo, comprometidos com a verdade evangélica profunda e transformadora. Eles levavam a sério, muito a sério, saber a respeito de Deus, conhecer quem era Jesus, e por isso eles buscavam exercitar dia a dia, com profundidade, o amor e o serviço cristão. Os irmãos percebem que logo no versículo 10, o autor destaca isto. Eles eram irmãos que trabalhavam e eram irmãos que amavam uns aos outros. O amor e o serviço cristão. Portanto, depois de fazer estas advertências fortes nos textos anteriores, conforme nós tratamos, apontar características dos apóstatas, dos falsos crentes, daqueles que faziam coisas parecidas com os cristãos, mas que não eram cristãos, o nosso escritor agora, ele aponta características dos verdadeiros cristãos, daqueles irmãos que, de fato, faziam parte da comunidade cristã, cujos corações haviam sido transformados pela graça do Evangelho e que então pensavam e agiam de modo diferente. A mensagem dele agora é que, se nós não quisermos ser como aqueles que desistiram, que abandonaram Jesus Cristo, que vivem uma vida falsa, nós devemos então prosseguir na caminhada cristã com diligência. Nós devemos investir, portanto, tempo, coração, para amarmos o Senhor Jesus Cristo e fazermos o que Ele deseja que nós façamos. E é por isso que o versículo 9, os irmãos podem acompanhar, inicia aí com uma conjunção que mostra uma atitude contrária. O versículo diz, quanto a vós outros, todavia, ou seja, vocês que são diferentes, vocês que agora não são estes que fingem ser cristãos, mas vocês que são cristãos de verdade, verdadeiramente convertidos, que não se enquadram naquelas advertências anteriores que nós vimos nas mensagens anteriores, vocês são diferentes. Então ele afirma que sabe muito bem e que não se esqueceu de que há irmãos que buscam coisas melhores, coisas que ele diz aqui que pertencem à salvação. Veja o versículo 9. Esses irmãos amados, que eram diferentes, eles buscavam coisas melhores e coisas que pertenciam à salvação. E o escritor diz, nós estamos persuadidos, ou seja, nós sabemos, nós conhecemos que vocês são diferentes. Enquanto havia um grupo que era de irmãos, pessoas falsas, que eram crentes falsos, preguiçosos, indolentes, havia outros irmãos de verdade que corriam para aquilo que era verdadeiramente importante. E isso, naturalmente, agradava ao coração do escritor. E por quais razões esses irmãos eram diferentes? O que leva este escritor, este autor desta carta, constatar que estes irmãos eram diferentes? Aqui nós vamos perceber, por exemplo, que, em primeiro lugar, ele afirma que estes irmãos trabalhavam muito em favor dos santos. Ele diz aqui no versículo 10 que Deus não é injusto para perceber e valorar
a obra desses irmãos. De fato, meus amados, nós sabemos pelas Escrituras que Deus sempre recompensa aqueles que são obedientes a Ele e que trabalham para o seu povo. O Salmo 58, versículo 11, por exemplo, diz o seguinte: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, disse o seguinte: tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E há muitos outros textos na Bíblia que mostram que o nosso Deus, ele não é injusto para perceber e recompensar, dar o galardão, o prêmio àqueles que andam conforme os seus caminhos. De fato, Deus recompensará, de fato, Deus trará benefícios para aqueles que são seus filhos e que se desgastam na obra do Evangelho. Aqueles irmãos, diz o texto também, eles praticavam o amor. E o que é o amor? É importante que nós conceituemos o amor conforme as Escrituras conceituam. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, nos diz que o amor é uma prova excelente de que nós estamos vivos em Cristo e de que nós trabalhamos motivados por outra razão além de nós mesmos. A ideia do apóstolo João é de que o amor nunca é a busca de um bem pessoal, um bem individual. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 13, diz que o amor é algo de interação com as pessoas, é uma prática coletiva com outros seres humanos, num relacionamento profundo, altruísta. E por isso João diz que se amarmos, nós conquistaremos a vida eterna. Mas nós temos a vida, por isso nós amamos, diz o apóstolo João. O amor, portanto, conforme as Escrituras, é uma das provas fundamentais da vida. O amor não é a base da vida, mas é a prova da vida. Por isso o escritor aos Hebreus aqui diz que Deus não é injusto para perceber esta prova de amor demonstrada por aqueles irmãos. Veja o versículo 10, ele diz: o amor que evidenciastes. Esse amor era evidenciado, era mostrado, o amor para com o nome do próprio Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é que se nós somos verdadeiramente convertidos, se somos crentes de verdade, nós vivemos por causa de Deus e para Deus. Nós entendemos que tudo aquilo que temos e somos é, de fato, de Deus. E por essa razão nós devemos expressar o amor de Deus que há em nós, a Ele e às pessoas. Porque, como João disse na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós nos amamos porque Deus nos salvou em Cristo para que nós pudéssemos evidenciar este amor relacional, substitutivo, altruísta para com as pessoas. João, novamente na sua primeira carta, versículo 16 do capítulo 4, diz assim: nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Observe a tese de João aqui, ela é muito clara. O que ele está dizendo é o seguinte: nós só podemos dar amor, oferecer amor, se o amor nos tiver sido dado primeiro por meio de Cristo Jesus. E aqui nós temos um detalhe importante. É que muitas pessoas no mundo querem demonstrar amor pelos outros, mas elas mesmas não foram alcançadas pelo verdadeiro amor de Cristo. Por isso o amor que elas demonstram é um amor não altruísta, mas é um amor fruto de uma preocupação consigo próprio. É um egoísmo, um egocentrismo. A ideia aqui é que se Deus nos deu do seu amor, nós não podemos mantê-lo preso em nós mesmos, mas nós devemos distribuir esse amor aos irmãos.
João, novamente citando agora os versículos 10 e 11 do capítulo 4 da sua carta, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Portanto, esta é uma prova evidente de pessoas que são genuinamente convertidas, meus irmãos. É a preocupação genuína com o outro. É o cuidado da comunidade cristã pelo outro. É o sair de si mesmo e habitar com o outro. É deixar de fora as suas preferências pessoais e caminhar com o outro. É demonstrar paciência, longanimidade. Se você tem um irmão que está ao seu lado e que é um irmão difícil, é um irmão que tem dificuldades em algumas áreas da vida cristã, você deve se fazer fraco com ele, para que você possa caminhar com ele. Ao contrário de julgá-lo, ao contrário de prejudicar a sua caminhada cristã, ao contrário de defraudar no seu irmão aquilo que pertence a ele, de tomar, de retirar, de ser pedra de tropeço, você deve ser alguém que caminha com ele. Porque é assim que a verdadeira fé amorosa deve ser demonstrada. Novamente eu cito Jonathan Edwards, pastor congregacional, que dizia o seguinte, de uma maneira bíblica, cristalina, ele diz assim, veja que texto realmente belo deste pastor. Ele diz: onde há amor para com Deus, também há o gracioso amor para com os homens. Onde há amor cristão para com o homem, também há amor para com Deus. Daí nós descobrimos que o apóstolo João, a um só tempo, apresenta o amor para com os irmãos como sinal do nosso amor para com Deus, dizendo: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 de João 4:20. E então, reiterando, ele fala do amor para com Deus como um sinal do amor para com os irmãos, dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 de João 5:2. Portanto, meus amados, só o amor verdadeiro é capaz de mudar vidas e conduzir alguém a um serviço dedicado e alegre. Só o amor faz com que alguém entregue sua vida, seu tempo, seus recursos para a obra do Senhor, em benefício dos outros. Aqueles irmãos aqui que recebem agora este elogio por parte do escritor aos Hebreus, eram irmãos que claramente demonstravam amor para com os santos. Diz o texto do versículo 10, evidenciastes para com o seu nome, o nome de Deus, pois servistes e ainda servis aos santos. Claramente, o escritor está dizendo que estes irmãos, eles serviam as pessoas. Provavelmente, eles atendiam as viúvas de irmãos crentes, de irmãos que haviam sido mortos nas perseguições, órfãos, filhos, crianças, que tinham sido vistos seus pais serem assassinados pela perseguição, missionários perseguidos que passavam pelas cidades pregando o evangelho e que recebiam a hospitalidade daqueles que abrigavam esses missionários. Esses irmãos muitas vezes acabavam perdendo tudo por causa do evangelho. No contexto em que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala a respeito dos presbíteros, que os presbíteros devem ser hospitaleiros, a ideia ali é de que aqueles irmãos oficiais, eles recebiam nas suas casas missionários, pregadores do evangelho, que eram perseguidos. Portanto, quando uma família cristã recebia alguém que estava sendo perseguido, aquela família também se tornava alvo de perseguição. Portanto, ser hospitaleiro naquela época não era como ser hospitaleiro hoje.
Ser hospitaleiro naquela época representava você correr risco de morte. Porque se você fosse descoberto abrigando alguém que era inimigo daquelas pessoas, você também poderia ser levado à prisão e até mesmo à morte. É exatamente este o contexto aqui. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que estes irmãos, eles davam de si mesmos para os outros, para abrigar os necessitados, para abrigar os perseguidos. Por isso que João, lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: aquele que possuir recursos deste mundo, mas vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, quantas vezes nós recebemos ou sabemos de situações, de pessoas, de irmãos nossos que passam por dificuldades, e muitas vezes nós só fazemos algum tipo de oração, dizendo, olha, que Deus te abençoe, e raras as vezes nós de fato abrimos o coração para cuidar da necessidade daquela pessoa. Por outro lado, como Deus tem sido generoso também e gracioso com aqueles irmãos que percebem estas circunstâncias e ajudam aqueles irmãos necessitados. E como é bom saber que o que é de Deus, o que é nosso, não é nosso, mas é de Deus. Como é bom saber que o que nós administramos não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Como é bom nós sabermos que os recursos que nós temos são bênçãos de Deus e por isso nós devemos usá-los para abençoar outras pessoas. É isto que esses irmãos faziam. Crente de verdade ama de verdade. Esta é uma das características fundamentais do verdadeiro cristão, o serviço aos outros pelo amor. Portanto, as primeiras perguntas que eu faço aos irmãos nesta noite são as seguintes: vocês de fato servem as pessoas com um coração amoroso? Ou você fica esperando que as pessoas sirvam você? Você serve essas pessoas sem desejar algo em troca? Ou você serve querendo receber benefícios, honras, glórias? Qual tem sido o tipo de entrega da sua vida para com o seu irmão? Se você percebe alguém passando por dificuldades espirituais, passando por algum pecado, tendo alguma restrição na sua vida, na vida desta pessoa, qual é a sua reação? Você ri dessa pessoa, você zomba, você se torna pedra de tropeço, ou você amorosamente acolhe esta pessoa, caminha com ela? O que não significa, obviamente, ser conivente com os seus pecados e com os seus erros, mas ajudá-la a vencer os seus erros, a vencer os seus pecados, ajudá-la a sair da lama. Isto é prova de amor, meus amados irmãos. E esta prova de amor é sinal evidente daqueles que eram verdadeiramente crentes neste contexto aqui da carta aos Hebreus. E Deus sabe o que nós fazemos, Deus sabe o que nós pensamos, e Deus não é injusto, portanto, para ficar esquecido dos nossos trabalhos. Se você tem sido alguém amoroso, saiba, Deus recompensará sua prática virtuosa do amor genuíno. Mas se você não tem amado as pessoas como as Escrituras ordenam, é o momento de você também se avaliar, se corrigir, para saber se de fato você está na verdadeira fé. Amar as pessoas é prova evidente de que nós somos crentes de verdade. Romanos, capítulo 2, versos 6 a 11, Paulo escreveu assim: o qual, se tratando de Deus, em Cristo, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, que são pessoas polêmicas, que causam problemas, transtornam a unidade da igreja, desobedientes à verdade, pessoas que vivem contra a palavra, obedientes à iniquidade, pessoas que amam o pecado e que cultivam o pecado. E Paulo continua: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Deus trará tribulação e angústia. É óbvio, meus irmãos, que nem toda tribulação e nem toda angústia é em razão de um pecado específico. Mas esse texto nos ajuda a pensar o seguinte: será que o sofrimento pelo qual eu estou passando agora não é um castigo de Deus sobre mim em razão da minha infidelidade?
Esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Será que eu estou enfrentando esta enfermidade, enfrentando esta situação financeira, enfrentando esta oposição de pessoas, porque é uma prova de Deus para a minha vida, ou é um castigo de Deus porque eu tenho sido desobediente? Deus também castiga os seus filhos, e por isso Paulo disse isso. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos aprender que Deus recompensará o amor que nós praticarmos uns para com os outros. Mas fica uma pergunta em relação ao texto. Se esses irmãos eram tão dedicados a ponto de serem elogiados pelo escritor aos Hebreus, a pergunta que nós deveríamos fazer para quem interpreta um texto bíblico de maneira correta seria a seguinte: bom, por que então, se eram irmãos comprometidos, o escritor faz aquelas duras exortações anteriores, quanto à negligência, preguiça, displicência e até mesmo a possibilidade de apostasia? Por quê? Um pastor chega numa igreja cujos membros são fiéis, cujos irmãos vivem em comunhão e traz mensagens tão duras. Muito bem, o nosso escritor apresenta 3 motivos para suas exortações duras, pesadas anteriores. O primeiro motivo é o seguinte: para que todos nós sejamos diligentes em relação à plena certeza da nossa salvação. Em outras palavras, o que o escritor quer que nós saibamos é que a salvação é pela graça de Deus somente. E nós devemos todos os dias verificar a nossa vida, o nosso coração, para perguntarmos a nós mesmos se nós de fato cremos nisso, ou se nós usamos os nossos recursos para barganhar com Deus. Se nós usamos os nossos méritos para pensar que merecemos algo diante de Deus. Ou se nós devemos olhar no espelho da lei, percebermos a nossa total depravação e nos lançarmos unicamente na graça que foi conquistada e realizada em Jesus Cristo. Por isso, o escritor quer que nós verifiquemos o estado de nossa alma, para que não sejamos relapsos, para que não sejamos negligentes, para que não vivamos, meus irmãos, uma vida de uma graça barata. O que era a graça barata? A graça barata foi um tipo de pregação em que os pregadores diziam: olha, se você é um eleito de Deus, você não vai perder a salvação. Então você pode viver de qualquer jeito. Você não vai para o inferno, mesmo pecando. Esta graça barata sempre foi rejeitada pelo verdadeiro evangelho do Senhor. No verdadeiro evangelho do Senhor, nós aprendemos que aquele que é salvo pela graça vive uma vida digna deste evangelho. Portanto, é alguém que coincide salvação, justificação com santificação. Estas duas coisas precisam andar juntas. E é por isso que o escritor aos Hebreus aqui diz o seguinte, veja o versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, veja que é uma questão de testemunho, mostrando até ao fim, o quê? A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então aqui a ideia, como eu disse, é: vocês devem todos os dias saber que é Deus quem salvou vocês do inferno. A salvação foi conquistada e ela é atestada todos os dias por meio do que nós fazemos. É aquela velha ideia do nosso Senhor Jesus Cristo de que os frutos mostram o que é a árvore. Você não pode se dizer crente se a sua vida não condiz com a prática de uma vida cristã. É impossível alguém viver uma vida pecaminosa, uma vida cuja demonstração pública seja estranha ao Evangelho e ao mesmo tempo dizer eu sou salvo.
Isso não pode acontecer, meus irmãos, porque se acontecer, será uma evidência clara de que ali não houve uma conversão genuína. E, portanto, esta pessoa está muito mais próxima daquelas advertências anteriores do que deste elogio que o escritor agora faz aqui. O apóstolo Paulo nos advertiu dizendo assim, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas também agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Na tradução da Revista e Atualizada tem: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Veja que a salvação, portanto, ela é desenvolvida. Como assim? Nós não somos salvos de uma vez? Somos salvos de uma vez. Quando nós somos justificados, este processo é único. Mas a santificação é o lugar em que Deus faz com que nós demonstremos que somos justificados. Por isso, todos os dias, nós estamos sendo salvos. Quem, portanto, se torna infrutífero na vida cristã, precisa questionar a validade da sua salvação. Sou mesmo salvo? A principal característica de um salvo é viver dignamente o evangelho do Senhor. Mas há uma segunda razão também pela qual o escritor chama a atenção tão dura daqueles irmãos ali, que é para que nós não nos tornemos indolentes. Quando tudo vai bem, meus irmãos, é mais arriscado nós nos acomodarmos. Geralmente, o comodismo vem de uma situação favorável anterior. Quando está tudo bem, você não se preocupa muito. Uma pessoa, por exemplo, que vive numa cidade pacata, uma cidade que não há, os índices de criminalidade são pequenos, geralmente essa pessoa ela se descuida, ela deixa o seu carro aberto, ela não fecha as janelas da sua casa, ela vive uma vida tranquila porque ela não tem uma experiência de um risco. E isso também acontece na vida cristã. Quando nós estamos bem, e quando nós estamos numa situação favorável, é comum nós também nos acomodarmos. Por isso o escritor está dizendo: eu não quero que vocês se acomodem, não se tornem preguiçosos, indolentes. Veja o que diz o versículo 12: para que não vos torneis indolentes. O que é um indolente? O indolente é um preguiçoso. Indolência é o contrário de diligência. Diligência é um trabalho. Aliás, esse termo é usado até nos meios policiais, né? Nos meios jurídicos. Vamos fazer uma diligência, ou seja, uma investigação. Nós vamos até o lugar para a gente realizar aquele trabalho, cumprir aquela missão. A diligência é alguém que sabe o que vai fazer e cumpre a sua missão. Portanto, o crente diligente é um crente comprometido, ele sabe o que quer e cumpre a sua missão. O contrário disso é um crente indolente, ou seja, é um crente preguiçoso, que, como diz o escritor aos Provérbios, tem preguiça de levar a mão na boca para comer, e por isso morre de fome. O preguiçoso tem os recursos à sua volta. O preguiçoso tem tudo a seu favor, mas ele corre o risco de morrer por causa da sua preguiça. Há uma anedota, uma piada, eu não vou dizer de que região do país é, para não cometer ato de etnocentrismo, né? Mas diz que certa vez o rapaz estava deitado na rede e, só de falar disso, vocês já sabem de onde é, né? Estava deitado na rede e viu uma cobra entrando lá debaixo da porta, né? E aí o companheiro chamou o amigo e falou assim: ô fulano, você tem soro antiofídico aí? Ah, por quê, compadre? Porque eu acho que aquela cobra que está entrando ali vai me picar. Preguiça. Eu estava deitado lá de boa, deixa ela vir, né? Meu rei. Não tem problema, né? Ou seja, a mesma coisa acontece na vida cristã.
nós temos pregações, estudos bíblicos, temos livros, cursos, temos os nossos irmãos com os quais nós podemos conversar sobre coisas da Bíblia, mas nós nos tornamos preguiçosos. Então, qual é a advertência deste irmão que escreveu esse texto? Eu não quero que vocês se acomodem. Quem não quer mais se desenvolver e pensa que já aprendeu tudo, deve ter cuidado. Porque ninguém, meus irmãos, sabe tudo. Ninguém aprendeu o suficiente. Nós não podemos, portanto, parar no tempo, inclusive em relação à nossa fé. Então, se aquelas pessoas não leem mais as Escrituras, deixam de orar, não praticam o amor em seus relacionamentos, não se envolvem mais com as coisas da igreja. Tem irmãos que, de maneira até engraçada, dizem assim, não, pastor, eu já fiz demais, já fui presidente disso, daquilo, agora eu estou de férias, né? Agora eu não vou fazer mais. Como assim? Não é? Nós estamos aqui para servir e servir uns aos outros em amor. Se Deus te chamou, se Deus colocou você naquela função, isto é bênção, é um presente do Senhor. Ele está recompensando você e desejando que você se torne ainda mais diligente em sua obra. Por isso, o escritor está dizendo que nós não devemos viver a vida cristã no automático, como uma máquina sem vida, mas pelo contrário, nós devemos viver a vida cristã, meus irmãos, com devoção, piedade, amor genuíno. Uma pessoa preguiçosa, ela é seriamente questionada em relação à sua conversão. Se você tem alguém na igreja que não se envolve mais com nada, que demonstra fraqueza nas suas convicções, uma pessoa que não demonstra interesse pela pregação, pelo ensino, pela oração, olha, esta pessoa está correndo um sério risco de ser considerada como alguém que de fato não é salva. Por isso, o escritor escreveu este texto, para que nós possamos avaliar o nível de nosso comprometimento e perguntar, será que de fato eu sou diligente na obra do Senhor? Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, ainda há uma outra razão. Ela está na parte B do versículo 12. Aqueles que não vão se tornar indolentes, eles devem se tornar, veja, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. As Escrituras, elas sempre, quando tiram algo, elas colocam outra coisa no lugar. Os irmãos estão acostumados com textos, por exemplo, que dizem assim, deixem de fazer isto, mas façam aquilo. Aquele que mentia, não minta mais. Revista-se das virtudes do Senhor. Porque, de fato, a vida cristã é assim. Nós tiramos o pecado, tiramos o que nos incomoda espiritualmente e substituímos este lugar pelas virtudes espirituais. E por isso que o escritor diz o seguinte, que o verdadeiro cristão, ele não apenas deixa de pecar, mas ele se torna imitador, ele avança, ele progride na sua vida espiritual. E ele imita quem? Ele está dizendo, aqueles que herdam as promessas. E então nós precisamos entender agora o porquê ele faz isso. Bom, nós entendemos que o nosso escritor aqui, ele quer o seguinte, que todos nós copiemos, modelemos, ou seja, nós repitamos a forma de agir e de pensar dos chamados mártires da fé. Aqueles irmãos nossos que serão mostrados lá no capítulo 11, aqui desta carta. Ele diz lá no capítulo 11, verso 38, que havia alguns irmãos dos quais o mundo não é digno deles. Eu vou fazer um breve resumo aqui de algumas coisas que ele cita lá. Por exemplo, alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova,
mortos à espada. Havia outros também que andavam errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, se tornaram necessitados, afligidos e maltratados. Outros que vagaram pelos desertos, pelas cavernas e pelas grutas. Bom, vocês estão vendo que são todas estas coisas contrárias ao nosso estilo moderno de viver, não é? Quem aqui quer ser preso? Quem aqui quer ser afligido? Quem aqui quer passar por necessidade? Quem quer ser açoitado? Cerrado ao meio? Morto pela espada? Lançado para as feras? Isto é viver pela fé, de acordo com a lista de Hebreus, capítulo 11. Mas veja o que esse escritor diz sobre estes irmãos. Veja, todos estes receberam bom testemunho por meio da sua fé. Este, meus irmãos, é o maior prêmio que um cristão deve almejar. As Escrituras não proíbem que nós também possamos nos alegrar com as bênçãos que nós recebemos neste mundo. Se Deus nos deu um carro, um bom carro, com ar-condicionado, nesse calor, se Deus deu a você uma boa casa, um bom emprego, roupas bonitas, um celular de última geração, não tem problema você se alegrar com estas coisas. A palavra não condena os benefícios materiais ou mesmo a riqueza. Mas a grande questão é que estas coisas, elas desviam o nosso olhar do lugar certo. Elas desviam o nosso coração do lugar onde o nosso coração deve estar, que é a eternidade. Por isso, então, o escritor diz, olha, embora vocês vivam neste mundo, saibam que o que importa para vocês é herdar as promessas. A promessa da vida eterna, a promessa de um novo céu e de uma nova terra, a promessa de que Deus continuará com vocês todos os dias da sua vida. Estas são as promessas reais que todo crente deve fundamentar sua vida. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar este sermão dizendo a todos que nós devemos dedicar as nossas vidas ao que realmente importa, glorificar a Deus e experimentar os benefícios que Ele nos dá em nossas vidas. Essa é a nossa missão no mundo. Essa deve ser a motivação pelo que fazemos e somos. Nós não vamos nos contentar com as coisas normais da vida cristã. Diz o versículo 9 aqui, que há coisas que são melhores. Portanto, quando nós olhamos para estas coisas do mundo e pensamos que elas são as únicas coisas, Deus está dizendo para nós que nós devemos escolher coisas melhores. Há coisas melhores para escolhermos. Devemos aprender, portanto, sobre o nosso Senhor, porque esta é a nossa vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. João 17. Devemos praticar isso nos nossos relacionamentos com as pessoas, amando as pessoas, servindo as pessoas, como vimos no versículo 10. Porque fazendo isto, nós demonstraremos que nós somos salvos, porque nós verdadeiramente estaremos trabalhando em favor daqueles que são necessitados, que precisam de nossa ajuda, que carecem da glória de Deus diariamente. Por isso nós devemos investir o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso coração, nessa obra que Paulo chama de obra evangélica, e Judas também. Todos os dias de nossa vida devemos ser fervorosos de espírito, zelosos em nossa comunhão com Deus, com os nossos irmãos, lutando contra a preguiça, lutando contra as desculpas que o nosso coração produz para enganar a nós mesmos, lutando contra o retardamento espiritual
contra o atraso espiritual de nossas vidas e avançando, meus irmãos, para frente, para o alvo, avançando para a salvação. Essa é a perspectiva cristã adequada, de pessoas que sabem que a demonstração da sua conversão passa exatamente por um processo de uma vida que é todos os dias um farol que aponta para Cristo. As nossas vidas devem ser brilhantes, nós devemos ser sal e luz, devemos temperar o lugar onde estamos e devemos iluminar o lugar onde estamos. Portanto, não devemos ser aquelas pessoas que transtornam os ambientes, que causam mal às pessoas, que criam desunião. O apóstolo Paulo condenou os crentes de Corinto porque quando eles se reuniam para a ceia, eles se reuniam para brigar. Eles tinham problemas familiares entre um com os outros. Não deve ser assim na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela é pautada pelo amor, ou seja, pela entrega, por sair de si mesmo, renunciar às minhas paixões, os meus desejos em benefício do outro. Saber ouvir o outro, saber conviver com o outro, ainda que eu discorde de algumas coisas, ainda que eu tenha as minhas preferências, ainda até mesmo que algumas questões doutrinárias não estejam ainda tão solidamente fundamentadas, mas eu preciso me fazer fraco com os fracos, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 14. Se você for na casa de alguém que não come carne, não coma carne. Você não precisa testar isso. Se aquela pessoa não é suficientemente madura, apta para isso, abra mão. Conviva com aquela pessoa, trazendo-a a Cristo. Se você está aqui na igreja e discorda de algumas práticas, você deve se fazer fraco com estes irmãos e ajudá-los a crescer, ao invés de criticá-los, ao invés de pisar neles, ao invés de usar de argumentos que humilhem esses irmãos, seja condescendente. Se Deus fosse nos humilhar ao ponto que nós precisamos ser humilhados, meus irmãos, nós estaríamos condenados, mortos. Nós só estamos aqui porque Deus em Cristo é condescendente conosco. Ele vai até o lugar mais profundo onde nós estamos e nos resgata de lá. Portanto, na igreja cristã não há quem seja melhor ou pior do que outro. Na igreja cristã há irmãos que são pecadores e que se ajudam pelo amor. E é isto que é a marca essencial destacada pelo escritor aos Hebreus. Naquele mundo em que muitos estavam desistindo, negando a fé por causa das perseguições, que estavam denunciando seus familiares, dizendo que os pais, os filhos eram cristãos e levavam os pais e os filhos presos, mortos, e alguns se alegravam desta atitude, o escritor está dizendo, é melhor você sofrer com o povo de Deus do que estar se alegrando com aqueles que são ímpios. Esta, meus irmãos, é a maior das demonstrações de que nós somos servos do Senhor. Aqueles que estão dispostos a sofrer junto com o povo de Deus são aqueles que receberão as recompensas do Senhor guardadas para este povo de Deus. Se você, portanto, vir o seu irmão padecer necessidade, ame-o. Isso significa, cuide dele. Vá até ele. Seja o pastor dessa pessoa. Ame-o de coração. Se ele te ofendeu, dê a outra face. Se ele te pedir perdão, perdoe. Se você tiver que andar outra milha, ande. Esta é a vida cristã. A renúncia de si próprio para que o corpo seja engrandecido. E nós todos, juntos, sem faltar ninguém, sejamos conduzidos até o céu para a presença do nosso Senhor. É esta a verdade que nós celebramos nesta ceia.
Por isso o apóstolo Paulo disse que quem come e bebe sem discernir o corpo, qual corpo? O de Cristo, a igreja. Quem participa da ceia sem entender a profundidade da unidade da igreja, come e bebe juízo para si. Uma pessoa que participa da ceia, mas que milita contra a unidade da igreja, ela traz sobre si juízo. Juízo. Por isso Paulo disse, nisto não vos louvo, porque quando vocês se reúnem para pior, cada um cuidando dos seus interesses. Quando, na verdade, nós devemos nos reunir em torno da mesa do Senhor para celebrarmos a unidade da Igreja de Cristo, o amor com o qual nós nos amamos, porque Cristo nos amou primeiro. E por esta razão, se eu fui alcançado por este amor sublime, eu devo amar de maneira sublime aqueles a quem Cristo tem alcançado ao longo da história. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Participemos, portanto, da ceia do Senhor com esta alegria e esta disposição no coração. Se você tiver alguma queixa contra seu irmão, ore ao Senhor, participe da ceia e depois vá até o seu irmão, peça perdão para ele e restabeleça este pacto da unidade do corpo de Cristo. É isto que significa dizer, se você tem uma oferta, mas tiver algo contra seu irmão, não traga sua oferta, resolva. Do mesmo modo, nós dizemos, ore ao Senhor, confesse o seu pecado, comprometa-se com Cristo a arrepender-se e a buscar a reconciliação com o seu irmão. Participe da ceia, celebre a unidade e depois dê um abraço no seu irmão, não fingido, um abraço de qualidade, dizendo a ele, eu te amo em Cristo Jesus. Que assim seja a vida desta igreja, queridos irmãos, de todos nós, para todos sempre, até aquele dia em que nós todos não necessitaremos mais de pedir perdão pelos nossos pecados, porque já estaremos todos glorificados no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo.